Oi gente, meu nome é Lincoln e o que eu tô fazendo aqui de novo? Agora é para explicar para vocês o que é potenciação, ok? O que é a potenciação? Começamos bem. Ela é basicamente uma abreviação. Por exemplo, do mesmo jeito que você chega para um amigo teu e tu pergunta assim: ô, como que tá sua mãe, teu pai, tua irmã, tua tia, você, qualquer um da sua família, o cachorro. Ao invés de você perguntar toda essa pergunta longa, o que você pergunta? Ó, mano, como que você tá? A família tá bem? Fechou, entendeu? Tipo, a pergunta foi feita, todo mundo entendeu a pergunta, vai ter a resposta bonitinha. Só que no caso da matemática a gente não vai perguntar sobre a família. É legal, é educado, as pessoas gostam, mas não é isso que a matemática vai te perguntar. A gente vai resumir o quê? Vai abreviar o quê? Quando a pessoa te pergunta assim, ô, quanto que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Entendeu? Repetir 5 vezes o meu 2. Como que eu vou abreviar essa pergunta? Eu vou perguntar, ô, quanto que é 2 elevado à quinta? Entendeu? 5 dedos? 5 vezes que eu perguntei 2 vezes 2? Então, ó. Resumindo, como que fica então? Amigo, quanto que é? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? 2 vezes 2 vezes... Como que eu falei que vocês falam? É, quanto que é 2 à quinta? Tudo bem. Isso daqui é a abreviação, isso daqui é a potenciação, ou seja, eu pergunto, quantas vezes o número 2 aparece nessa sua conta, nessa sua multiplicação? Ó, apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É esse meu 5 aqui, ó. Certo? Ou seja, o bichinho aparece 5 vezes com o mesmo número 2, então a gente lê assim, 2 apareceu 5 vezes na sua multiplicação. 2 à quinta, certo? O que a gente chama esse meu número aqui, ele também é conhecido como exponencial. 2 elevado à quinta equivale ao meu... é o seu expoente, na verdade, né? Expoente. Certo? Certo. Então esse daqui é um dos exemplos. Eu vou apagar porque senão aqui eu estou planejando mostrar outras coisas. Mas, ó. Digamos então que eu te pergunte assim, quanto que é 3 elevado a n? O que é isso? Eu estou perguntando para você, ó. 3 elevado a n é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes? N vezes. E o seu n é o seu exponencial. Certo? Por isso que a gente cata e diz que a definição geral da potenciação é o quê? A elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a vezes a n vezes. Eu só vou apagar aqui esse daqui. Vou meter um A. A gente fala que é n vezes. Tá? Essa daqui é a definição geral. Eu coloco qualquer número aqui, elevado a um certo exponencial, n vezes ele mesmo. Certo? Certo, até aí tudo bem, entendi. A questão é, tem uma propriedade que me diz que um número, eu vou escrever aqui do lado, mas é só uma observação, que qualquer número A elevado a n com n igual a 0, ou seja, A elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, A pode ser qualquer número. Eu ia falar um palavrão, mas pode ser qualquer número. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Tudo bem? Exceto o 0. O 0 elevado a 0 não existe, ele dá erro. Se você coloca na calculadora lá, vai falar, ferrou. Entendeu? Então não pode.
E 0 elevado a qualquer outro número também é 0. Por causa disso, né? Vai ficar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, dá 0. Certo? Vamos ver o que mais que eu preciso falar daqui. Tá, eu tenho que falar a condição de quando o A for positivo e quando o A for negativo. Por quê? Vamos lá. 4 elevado ao cubo, o que é? 4 vezes 4 vezes 4. Vamos lá? Aí a abreviação. Aqui vai me dar 64, tudo feliz. E quanto que é 4 ao quadrado? Ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Isso aqui vai me dar 16 positivo. Certo? Qual que é a grande diferença? Por que eu disse que eu tinha que ver quando A é positivo e quando A é negativo? Por causa disso aqui. Se eu faço menos 4... Peguei. Vai ser o quê? Vai ser menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Certo? Quando é multiplicação, o que acontece? No menos com menos fica positivo. Esse novo positivo multiplicado por um negativo fica negativo. Então vai ficar como? Mais 16 multiplicado por menos 4. Isso daqui vai me dar menos 64. Tá vendo? Presta atenção nesse menos. Entretanto, quando eu faço assim, ó. Tá vendo? Quando ele fica elevado a um número par, vai ficar menos 4 vezes menos 4. Pela regra de sinais vai dar mais 16. Certo? O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que quando tem um número negativo elevado a um expoente ímpar, o sinal vai manter, vai permanecer. Por quê? Porque vai ficar no número ímpar quando você multiplicar menos, com menos, com menos, com menos, com menos. Aí, pelas regras de sinais, vai ficar positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Aí, quando é ímpar, um número fica negativo. E quando é par, vai ficar positivo. Certo? Certo. Espero que tenha sido certo. Agora tem uma pequena diferença. Qual que é a pequena diferença? Entre eu colocar esse número entre parênteses e eu colocar ele sem parênteses. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Quando eu coloco um número sem parênteses elevado a outro, a gente faz como se a gente faz com a regra de sinais sendo aplicada depois. Como assim? 4 ao cubo a gente já viu que vai dar 64 de qualquer jeito. Certo? Só que esse menos ele não estava junto, ou seja, o meu conjunto que eu tenho que levar ao cubo não é menos 4, é só o 4 sozinho. Aí depois eu aplico o meu sinal. Vamos falar de novo. Esse meu ao quadrado está sendo aplicado só no meu 4. A diferença daqui é que o número que está sendo elevado ao quadrado é o meu 4 e não o meu 4 negativo, assim como esse número aqui. Tá bom? Tá bom, então, né? Então vou apagar isso aqui. O que eu tenho que falar agora? Agora eu tenho que falar sobre as propriedades que já existem no negócio, no bichinho. Que seria basicamente quais? A primeira é que a gente começa com a multiplicação. Multiplicação. O que eu quero dizer com isso? A gente vai multiplicar dois números com a mesma base e com expoentes diferentes, tá? Como assim? 3 ao quadrado vezes 3 à quinta. Por exemplo, tá? Eu vou afirmar para vocês que isso daqui vai dar 3 a 7. Primeiro motivo. Por quê? Porque a minha propriedade diz que quando eu pego dois números com a mesma base, com expoentes,
diferentes ou iguais, tanto faz, eu vou manter a minha base e vou somar os meus expoentes. Então vai ficar como? 3 elevado a 2 mais 5. Tudo bem? Por isso que ficou 3 elevado a 7. Por que isso acontece? Por causa disso daqui, ó. Eu peguei um número meio grande, tudo bem. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Por que é 3 vezes 3? Por causa dessa minha propriedade aqui, ó. A é o meu 3 elevado a n vezes, ou seja, 3 multiplicado por 2 vezes. Certo? Tem a minha multiplicação ali no meio e eu faço a mesma coisa com o 5. 3 vezes 3. Você lembra que a gente falou que é uma abreviação da pergunta? Ao invés de falar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, a gente só conta quantas vezes ele está se repetindo na minha multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. 7 vezes. Então é a mesma coisa que eu falo que é 3 elevado a minha sétima potência. Certo? Certo. Essa daqui é a minha primeira, então eu vou escrever como que é a regra geral do bichinho, tá? Ele vai ficar assim, ó. A vezes A. Com esse daqui eu vou chamar de M. Esse daqui de M. Isso daqui vai ser igual a quê? Multiplicação de dois números com a mesma base com expoentes. Eu vou colocar a minha mesma base e eu vou somar o meu dito cujo. M mais N. Certo? Essa daí é a primeira propriedade. A segunda aqui seria qual? Seria a minha divisão. Tudo bem? Como que funciona a minha divisão? Ela funciona assim, ó. Digamos agora que eu queira pegar 4 à quinta e eu queira dividir isso por 4 ao quadrado. Ah, para, estou usando muito 5. Demora pra caramba escrever isso. Vou colocar 4 à quarta. Ah, mudou muita coisa, não mudou nada. Isso daqui eu estou dividindo, tá? Não menos não, é divisão. 4 à quarta é o quê? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Tudo bem? Isso daqui dividido por 4 ao quadrado. 1, 2. Certo? Você está vendo que está tudo multiplicando? Está tudo multiplicando, então eu posso cortar. Eu vou cortar 1, 2, 1, 2. Isso daqui vai me dar o quê? 2 vezes 4. 4 ao quadrado. Certo? Então qual que é a regra geral? A regra geral é: quando tem dois números que estão dividindo com a mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Ou seja, eu vou fazer 4 menos 2. Por causa disso, porque vai ficar 4 em cima, 2 embaixo. Assim que eu cortar, fica 4 elevado a 2. Certo? Eu vou escrever a regra geral aqui também, para ficar bonitinho. Então fica A dividido por A, M e N. Isso daqui vai ser igual a elevado a M menos N. Certinho? Certinho, né? A gente apaga de novo. O que o pessoal chama também? Eles consideram isso daqui como uma terceira propriedade, mas nada mais é do que o resultado das outras duas que eu já mostrei. Que é assim, ó. Que um número qualquer, digamos 7, quando elevado a um número negativo, vou colocar como se fosse menos 2, ele vai ser o quê? Você está vendo esse meu menos? Esse meu menos ele vai crescer, basicamente. Ele vai virar uma fração.
e esse meu 7 vai para baixo dessa minha fração. Junto com o 7, vem junto com o quadrado. É aqui 1. Certo? Não sei se isso daqui é o jeito que funciona. Ou seja, tem um menos aqui, o menos ele me indica o quê? Ele me indica que esse 7 ao quadrado ele não tem que estar nessa posição, ele tem que estar do lado invertido. O lado invertido é o upside down. Mentira. O lado invertido é quando ele está embaixo. Certo? Então eu pego o meu 1, mantenho aqui e coloco o meu 7 ao quadrado embaixo. Não sei se deu para entender. Mas a gente faz de novo, tá? Do mesmo jeito que eu falei assim, ó. Quando eu pego um número, por exemplo, 7 ao cubo, e se eu fosse dividir isso daqui por 7 à quinta, se lembra, a gente mantém a base e subtrai os expoentes, vai ficar 3 menos 5. Daqui dá 7 elevado a menos 2. Certo? Agora a gente vai fazer isso daqui tipo no passo a passo. 7 ao cubo é o quê? 7 vezes 7. Dividido por 7 à quinta, que é aqui. 7 vezes 7. Corta os 3 7, corta os 3 7. Vai ficar 1 sobre 7 ao quadrado. Entendeu? 1 7 ao quadrado, 7 a menos 2. Os dois ficaram a mesma coisa. Por quê? Porque quando tem um número negativo, a gente vai colocar esse meu número, a minha base, embaixo e o expoente fica ali. Só que daí eu inverto o sinal do meu expoente. Do mesmo jeito que, se eu quisesse fazer o caminho ao contrário, eu fazia. Por exemplo, eu não quero que o meu 7 fique embaixo, eu quero que ele volte para cima. Como que eu faço? Coloco ele para cima, coloco o expoente, só que eu inverto o sinal dele. Tá bom? Acho que não tem dificuldade nisso, eu acho que deu para entender. Então, o que eu vou escrever agora? A regra geral. A regra geral, Lincoln, eu vou colocar a regra geral. A regra geral fica assim. A elevado a menos m é igual ao quê? Gente, vou colocar até de outra cor, se vocês forem daltônicos, vocês me desculpem. O que isso daqui vai ficar? Vai ficar 1 sobre essa minha base com o meu sinal do expoente invertido. Entendeu? Esse meu traço, ele simplesmente se translocou para cá. Então, se ele estava aqui, veio para cá, significa que já não existe mais aqui. Entendeu? Entendeu? Tá. Do mesmo jeito, eu vou fazer o inverso para vocês perceberem, mas eu vou só escrever o inverso só para tipo, sei lá. 1 sobre a elevado a n vai ser igual ao quê? A elevado a menos n. Por quê? Porque eu guardei de volta esse meu traço. Entendeu? A elevado a outra coisa que eu preciso falar para vocês. Nossa, vai ficar apagando sempre? Vou. Por quê? Porque eu não sei dividir lousa, gente. Eu não tenho essa habilidade. Depois eu treino. A outra que me diz é assim. Se eu tenho um número, que eu vou colocar aqui como se fosse 6. 6 ao quadrado. E esse meu maldito número resolve ser elevado ao cubo. O que eu vou fazer? Vou sentar e chorar. Né? Eu não ensinei, então vou sentar e chorar. Não. Você vai pegar o seu 2 e vai multiplicar pelo 3. Como assim? Vai ficar 6 elevado a 2 vezes 3. Isso daqui vai me dar 6 a sexta, né? 2 vezes 3, 6. Então 6 a sexta. Tá, legal. Por que isso funciona? Você lembra que é esse número que está dentro do meu parênteses que está sendo elevado ao cubo, não é? Então se a gente aplicar a mesma coisa no começo vai ficar como? 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado.
Mesma base, somos os expoentes. 2 mais 2 mais 2, a sexta. Bacana, né? Regra geral. A elevado a m elevado a n é igual a elevado a... Vamos trocar as cores? Certo? Essa daí é a regra geral. Agora tem aquela mesma história do menos. Tá, e se eu tirar esse maldito parênteses, o que que acontece? Se você tirar um maldito parênteses, vai ficar assim, ó. 6 ao quadrado ao cubo. Tá sem parênteses, não tá? Então esse meu cubo tá elevando quem? Tá elevando meu 2. Certo? Meu cubo, quando não tem parênteses, tá elevando o número mais próximo dele, que seria o 2. Então isso daqui vai dar o quê? 6 elevado a oitava. Por que oitava? 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo é 8. Entendeu? Então, ó, dentro de parênteses está isso. Sem parênteses a gente vai escrever assim. A elevado a m elevado a n. Eu não sei como escrever isso. Vai ficar basicamente assim. A... Eu vou colocar um parênteses aqui. Quem sabe melhor. N elevado a n. Entendeu? O seu n está elevando esse número n, que é o mais próximo dele. Certo? Se vocês não quiserem colocar o parênteses, não coloca. Pode ser que confunda mais. Certo? Vou apagar. Eu vou apagar. A última ideia, então, basicamente é como que funciona uma distributiva dentro do... para essas condições. Como assim? Por exemplo, se eu quero fazer 2 vezes 3 elevado ao quadrado, e eu não quero fazer esse produto, eu não quero fazer 2 vezes 3 igual a 6 ao quadrado, eu não quero fazer isso. Por quê? Não sei, mano, não quero. Vai que um desses fosse incógnita, não posso. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse meu primeiro e elevar ao quadrado. Como está multiplicando, vocês estão vendo que está multiplicando? Está multiplicando, né? Não está somando, está multiplicando. A gente vai manter isso daqui. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aí tu vai me perguntar, tá legal, então se fosse 2 mais 3 ao quadrado, eu podia fazer 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Não, não pode. Nem subtraindo. Não pode. Deixa disso. Tá bom? Só quando está multiplicando. Certo? Ou seja, se fosse 3 ao quadrado, multiplicamos 5 ao quadrado. Eu posso falar que é o quê? Eu posso falar que é 3 vezes 5 ao quadrado, certo? Isso aqui vai me dar 15 ao quadrado. Certo? Eu só fiz o inverso do que eu fiz no primeiro. É que eu não sei se vocês já aprenderam a fazer fatoração, mas fica desse jeito. Você pega um número muito grande, começa a fatorar em números primos, até que fica assim, ó. Um número elevado ao outro, multiplicado por vários pequenininhos. Por causa disso daqui, ó. Certo? Certo. E quando está dividindo? Quando está dividindo, nós faz do mesmo jeito. 2 terços elevado ao quadrado. Eu posso escrever 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Certo? Se eu quero deixar tudo na mesma linha, o que eu faço? Eu uso aquela propriedade do menos. Eu não quero mais deixar um 3 ao quadrado embaixo, eu quero subir ele. Como que eu subo? 2 ao quadrado multiplico por 3 elevado... esse traço que estava aqui, né? Vem pra cá. Menos 2. Entendeu? Eu subi. Tá. Faz sentido. Faz sentido, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, 2 terços elevado a menos 1, o que vai acontecer? O menos significa que eu estou invertendo, não é? Então eu vou inverter a minha fração inteira que está aqui dentro. Fica 3,5.
Entendeu? Por quê? Porque o menos 1 ele está elevando todo esse meu A aqui, ó. Todo esse meu número. Está elevando tudo isso, eu vou ter que inverter ele inteiro. Tudo bem? Por que eu não vou dar exercícios? Eu não vou dar exercícios, mas eu vou deixar bonitinho aqui, tá? Ah, esqueci de escrever a regra geral, mas eu já faço uma tabela. Então, ó, vou escrever a primeira coisa. Eu vou reescrever isso daqui. Ó, derivada da n é igual a beleza. N vezes. Foi o nosso primeiro. Segundo. Então, multiplicando, mantém a base, somos os expoentes. Terceiro. Gente, isso daqui é uma divisão, tá? Não sei se dá pra enxergar. Divisão. Mantenho a base e subtraio os meus expoentes. Terceiro. Eu não lembro qual que é o terceiro. Terceiro acho que era com negativo. Isso daqui vai ser igual aqui. Esse meu menos vira um traço e eu jogo ele para baixo. Então, eu inverto o meu número. Mas eu mantenho o meu expoente aqui. Certo? Quarto. Elevado a n, dividir. Opa, não, veio. Ai, desculpa. Tá ficando velho. Aí falta mais um só, eu acho. Vou escrever aqui. A vezes B. Isso daqui é legal. A M. Certo? Por quê? Porque vira uma distributiva. Porque vem pra cá e vem pra cá. Aqui também fica um distributivo. Pra cá, pra cá. Certo? Cancelo. Então acho que não precisa, tá? Mas se vocês quiserem aprofundar, ainda vai ter para fatoração isso. Quem sabe depois eu deixo. Não, é rapidinho. Certo, gente? Exercício eu acho que eu vou lançando aos poucos. E é isso aí. Até mais. Beijos. Bom estudo. Tchau, tchau. Eu acho. Não consigo parar.